A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. A Voz dos Açores continua a dar a volta ao mundo a partir dos estúdios de Ponta Delgada. O programa de hoje conta com a presença de um homem jovem que sempre soube que não podia viver longe dos Açores. Damos as boas-vindas ao Sr. Eduardo Almeida, adjunto do Comando dos Bombeiros de Ponta Delgada. Bem-vindo, caro Sr. Adjunto do Comando dos Bombeiros. E a minha pergunta para si começa precisamente por aí. Como é que surgiu esta ideia? Como é que foi feita essa decisão de se tornar bombeiro da Associação Humanitária de Bombeiros de Ponta Delgada? Ponta Delgada. Primeiro, a residência tem influência na associação escolhida, mas também, ao fim de só de alguns anos e quase a passar o limite de idade, é que tomei a decisão mesmo de não perder essa oportunidade. Então não foi nenhum sonho de infância? Nunca sonhou na infância tornar-se bombeiro? Desde muito cedo que nós gostamos de ver os carros de incêndio e eu venho de Santa Maria. E metiam-nos medo com os carros dos bombeiros para nós irmos para casa. Era um castigo? Era um castigo quase. Mais tarde, por doença do meu pai, todo aquele tratamento que era dado pelas equipes de ambulância, ir buscá-lo, fez-me realmente querer também fazer o mesmo. E finalmente alistar-me e perder qualquer. Não tinha então, quando decide, já sabia mais ou menos o que é que os bombeiros, numa perspectiva de pessoa adulta, já sabia as responsabilidades que o cargo exigia. É isso que quer dizer? Sim, absolutamente. Já tinha 30, já passava dos 30 e sabia perfeitamente o que é que ia. E o que é que mais lhe agrada nessa vida de bombeiro? Porque começou e ficou. Há quantos anos é que está? Já são 23. Já são 23, pois 23, é, já é uma vida. E o que é que mais lhe agrada nas funções que desempenha nos bombeiros? Primeiro, poder socorrer. Poder resolver situações que as pessoas necessitam de ajuda. E depois nas diversas áreas, não só... E quais são as áreas que os bombeiros cobrem? Nós aqui em Ponta Delgada, além da área típica de bombeiros, de incêndios, socorros a náufragos, etc., nós temos também a área da saúde. E neste caso, portanto, os transportes e o serviço de urgência em ambulância. Bem, a sua permanência nos bombeiros já é bastante longa, apesar de ser um jovem, mas... Conte-nos uma situação que lhe seja particularmente querida ou até que tenha alguma piada para os nossos telespectadores. O que é que vai acontecendo quando vocês saem nos carros de bombeiros, que por vezes até provoca o riso ou que vos deixa muito preocupados? Não sei qual será a sua escolha. Nós temos as duas situações e intermédios, não é? Mas uma que me dá alguma felicidade foi realmente poder contribuir para o nascimento de uma criança que teve dificuldades e, portanto, foi um bem-sucedido nascimento que ainda hoje, ele já é um rapaz. E foi só um ao longo desses anos todos? Não, ainda há pouco tempo tive a felicidade com um colega meu de podermos assistir e este é em casa, aqui ainda em casa da parturiente. Mas o que é que acontece a essas parturientes? Não chegam a tempo ao hospital, certamente? Especialmente quando são, sim, às vezes, portanto, já não há aquele ficar 2 dias no hospital, vão quase na última hora e são senhoras que já não é o primeiro filho, às vezes é muito rápido. Pois, às vezes os nascimentos são muito rápidos, os partos acontecem muito depressa. E os bombeiros hoje em dia, e as bombeiras, têm essa formação para poder acudir também a esse tipo de situação, de nascimentos em plena viatura ou então chegando à casa das parturientes? Sim, felizmente já há longo tempo, já quando entrei, já tínhamos levemente, davam lá sempre na expectativa de que não nos acontecesse, mas davam. Felizmente eu tive naquela primeira vez, tive um guia, uma mão que me guiou para aquilo que teve que ser feito, porque era uma situação de grave
e não uma só de nascimento fácil. Sim, sim. Então era preciso agir, não é? Com algum conhecimento. Foi. E que formação é que os bombeiros têm? Consegue-se perceber, pelas áreas que adiantou, que essa formação tem que ser bastante genérica, bastante alargada, transversal e até feita com alguma profundidade. É-vos oferecida a formação todos os anos? Em que áreas? Como é que acontece a formação de um bombeiro ou de uma bombeira? Pois, para poder ser bombeiro, temos de passar por alguma formação na área de incêndio, área de desencarceramento e também na área da saúde. Felizmente, e desde que os bombeiros estão integrados no Serviço Regional de Proteção Civil, há uma formação que é centralizada e, portanto, é controlada e, neste caso, é garantido que todos os bombeiros têm a necessária formação. Como é que as associações humanitárias de bombeiros têm encarado a entrada das mulheres para o Corpo de Bombeiros? Hoje em dia já existem bombeiras, e muitas, e fazendo um excelente trabalho, em parceria com, pois é curioso. Com os bombeiros. Mas como é que eu imagino que o adjunto Eduardo não tenha problemas com isso, por aquilo que conheço. Não, mas elas dão alegria. O corpo dos bombeiros, para além da alegria, como é que têm encarado o profissionalismo destas mulheres bombeiras? Elas são uma mais-valia, não só nos bombeiros, mas onde se integram. E neste caso foi uma adaptação muito fácil a um quartel que inicialmente, portanto, era só mesmo homens, não é? Com as necessárias adaptações num quartel novo, mas que ainda está preparado para poucas mulheres, entretanto o surto. Quantas mulheres é que a vossa associação tem? Nós a trabalhar, nós temos mais de 20, temos umas dezenas. E são bombeiras que também passam lá à noite, por exemplo, não é? Sim, sim. E tem uma secção, imagino, à parte, para mulheres, outra aula para homens, bombeiros? Sim, isso teria de ser tudo individualizado para os géneros. Neste caso, as senhoras, as bombeiras, têm funções nos nossos serviços também de urgência, transportes, na central, portanto, no despacho dos serviços. Portanto, estão nas áreas todas. A única que ainda não tivemos alguém é realmente na condução das viaturas pesadas. Mas são elas que escolhem? São elas que escolhem? Se alguma se disponibilizasse para tal, se ela certamente se disponibilizar e evidenciar as competências, pois então aí, sem dúvida, não há qualquer obstáculo. Passando agora da sua experiência como bombeiro, que é bastante alargada, inclusivamente à participação nas festas, não sei se o adjunto Eduardo quer falar um bocadinho da vossa participação nas festas, dos apelos que a sociedade vai fazendo para estarem presentes num conjunto enorme de eventos. Quer falar também um pouco acerca disso? Porque essa também é uma marca muito presente da vossa associação aqui nas nossas ilhas, não é? E em Portugal inteiro. Pois, cada vez mais o nosso concelho, e eu e até os dois, recebemos visitantes e falando das festas, o Santo Cristo e mesmo o Espírito Santo, são festas que atraem milhares de pessoas. E, ora, isto causa-nos uma preocupação acrescida porque temos, em pouco tempo, com os recursos que nós temos de dar resposta. E passa também pelo voluntariado e as pessoas gostam de lá estar. Nós somos vistos como os anjos azuis, que são exatamente para socorrer as pessoas que possam eventualmente ter alguma dificuldade. Mas nas procissões vai de vermelho, não é? Por aquilo que eu me lembro. Não, nós vai de azul. Vamos de azul. Vamos de azul. Por acaso vamos de azul, e na procissão do Santo Cristo é o nosso patrono. Portanto, temos também é especial também a participação nesta procissão. Como é que a Corporação dos Bombeiros dos Açores tem encarado os incêndios a nível nacional? Eu digo a nível nacional porque, felizmente, nos Açores nós não temos incêndios de grande dimensão, talvez também
devido à chuva e à umidade e à quantidade de floresta que nós temos, de árvores, não é? Não é propriamente floresta, mas de florestação. Como é que têm visto esses momentos dramáticos, essas tragédias a nível nacional? Pois, esta é uma área que nos toca porque os recursos não abundam no país inteiro. E também alguma preocupação com o futuro. Foi sempre com mágoa que nós vimos alguns bombeiros perderem a vida, quando conseguimos analisar as situações e ver que poderia ter sido diferente. Muitos dos meus colegas aqui têm uma apetência por se deslocarem ao continente. Tem havido grupos. Das várias corporações têm manifestado de vontade de ir. É claro que às vezes os custos e também a substituição deles aqui nas suas funções às vezes causa alguns transtornos. Mas a grande maioria teria um grande gosto em ir ajudar. É claro que isso também é uma aprendizagem para nós, exatamente por não termos estes incêndios tão espontâneos, vamos assim dizer. Podia até entrar num pacote formativo, pelos piores motivos, é bem verdade, mas ajudavam e acaba por obtinham, ser. Nós não obtinham chamamos essa nisso, formação. Pois, nós chamamos isso, mas acaba por ser. Vamos à procura de mais conhecimento, sem dúvida, e estando nas situações aprende-se com maior rapidez. E todas as experiências pela nossa vida fora acabam por ser momentos de grande aprendizagem. E isso leva-me a mudar agora sim de assunto, porque eu sei que o adjunto Eduardo Almeida também já viveu no estrangeiro. E esta nossa SMTV é vista por largos milhares de pessoas nas nossas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Como é que foi essa sua experiência no estrangeiro? Por onde é que andou? O que foi que aprendeu? Como é que regressa? Olha, não era previsto ir para o estrangeiro. Numa viagem ao Alvai, que acabei por não efetuar porque fiquei em Toronto na altura, fiquei 5 semanas, isto após ter conhecido senhora, que veio a ser a minha mulher. Mas conhece essa senhora na viagem? Foi uma história muito interessante. Ia para o Havaí e não chega ao Havaí porque conhece uma chefe de cabine no voo e já fica em Toronto com a sua futura mulher. Sim. Bem, isso é uma história engraçadíssima. Na altura era a Old Ways e ela era chefe de cabine, entretanto. Eu nunca achei que pudesse ser objeto de detenção por uma chefe de cabine de uma companhia estrangeira, mas o viajante me disse, ela está interessada em ti, e eu nunca dei passos para isso. À saída, pois ela deu-me o número de telefone. Oh, meu Deus, e lá se foi a viagem que ia fazer. Acabou por ser muito mais interessante ficar em Mas Toronto. nunca mais voltou ao Havaí? Não. É uma viagem por cumprir ainda. Isso é uma viagem adiada. Mas então fica em Toronto 5 semanas, mas regressa depois quase como uma imigrante. Vive lá. Eu regresso a Ponta Delgada. Sim, regressa à Ponta Delgada. Depois fico aí a viajar durante alguns meses a Toronto, fui aos anos dela em Toronto, regressei. Não havia Skype, não havia internet na altura, imagino eu. Como é que vocês mantiveram essa chama? Com muita facilidade, porque ela, tendo alguma antiguidade, ou muita antiguidade na companhia, escolhia os voos todos e ficava aqui os chamados layovers, portanto tinha estadias a dormir então aqui. Então foi mesmo uma laçada no homem açoriano, não é? Foi. O Eduardo ficou preso. Volta a Toronto e fica lá a residir, não é? Em outubro, portanto, descobrimos que ela está grávida. Portanto, mediante isso, sim, mas vamos para São Miguel. É claro que ela tem vontade que o nosso filho nasce no Canadá, o que fazia todo o sentido. Ela é do Canadá, ela natural lá, do Canadá. Não natural, mas já tornada cidadã canadiana. E então ela, nessa altura, pois pretende que nós fiquemos lá para nascer a criança. E depois foi sempre uma série de eventos que foi prolongando, acabou por ter. E que idade tem esse filho presentemente? Ele tem agora 29 anos. Costuma vir aos Açores visitar o pai ou o pai que vai a Toronto visitar? Eu fui recentemente, mas ele está com dificuldade em vir aqui, tem muito assoberbado com... Ele faz muitas coisas assim, um pouco como o pai. Mas ele é um pouco como o pai. Ele é um grande artista
É um grande chefe de vegan também. Criou um chocolate vegan. É músico, é engenheiro de som, tem o seu estúdio, faz efeitos especiais de som para filmes de Hollywood. Então enfim, trabalha na indústria do cinema. Sim. Ele ligado, mas através do som. E essa passagem por Toronto, que é onde nós temos uma grande comunidade açoriana, houve alguma relação com essa comunidade? O Eduardo teve acesso às pessoas? Muito rapidamente. Falou com elas? Tenho a certeza que muitas das pessoas que possam ver esta reportagem ou esta entrevista vão-me reconhecer. Eu acabei por ser também agente de seguros para uma companhia americana, a Mutual of Omaha, e na comunidade portuguesa fiz uma série de clientes, muitos, e portanto ficando bons amigos. Além disso, também fiz parte da Casa dos Açores e do Clube Operário Desportivo, secretário no Clube Operário, e na Casa dos Açores acabei por vir a ser vice-presidente juntamente com o Leo Rosa. Não tenho dúvidas que muita gente o vai reconhecer e vai gostar de ver, não é? Portanto, muito ativo, sempre procurando. Os Açores chamavam-me sempre, e era a forma mais próxima de estar nos Açores. O Sr. Adjunto acabou de referir que o seu filho é artista. Mas o pai também é artista, inclusivamente tem participado em curtas ou longas metragens, tem estado ligado a algum cinema, teatro, não sei, também, não é? E, inclusivamente, uma produção vossa, onde participa, já foi alvo de um prémio internacional. Como tem sido essa vertente artística? Tem-se realizado? É algo que gosta de fazer? Ou isso é mais um fait divers na sua vida? Olha, curiosamente, aquela que foi a minha mulher é que me incentivou, sabendo da minha inclinação artística e ter feito aqui algumas coisas, é que me incentivou para lá ficar, para aderir. Curiosamente, foram vários Então isso filmes. acontece já em Toronto, esse seu envolvimento? Sim, acontece em Toronto. Inclusivamente, este filme que foi premiado em alguns países, os 50 pesos argentinos, onde desempenha o papel principal juntamente com a Fátima, é pela mão de um rapaz que tirou direção artística e realização no Canadá. E nós encontramos lá em alguns filmes de Hollywood, mas que por ser mais económico, os atores secundários e figurantes, eles vinham para Toronto e era feita a parte. E continuam, porque ainda há muita produção, ou partes das produções norte-americanas que são feitas no Canadá. Hollywood era muito caro para os atores secundários, enfim, já com sindicatos de há muitos anos, e ali era sempre mais económico. E eu conheço-o, ou revejo-o aí, e curiosamente, não sei se foi num filme do Tom Cruise ou do Al Pacino, mas depois a partir daí houve a ligação e ele sempre quis que eu entrasse num filme, embora tenha sido feito o chamado casting, que é aqui, e fui escolhido. E quando o adjunto de comando, Eduardo Almeida, regressa aos Açores, é este homem que vai à procura da produção cinematográfica, ou já são elementos de cá que estão no terreno e que o procuram? Como é que isso se processa? Olha, curiosamente, e uma das coisas que fez, de certa forma, terminar o relacionamento com a minha mulher foi o facto de estar muito intensivo, e eu pus um ponto final nas filmagens lá no Canadá. E depois nem queria pensar mais nisso, estava feito, foi um bom percurso. Aqui há alguém que me telefona e diz: eu vi alguém parecido contigo numa série de televisão canadiana que estava lá a entrevistar um réu. E eu lembrei-me dessa cena e depois fui à televisão, pedi que me arranjassem lá um excerto e realmente era eu, mas já jovem, tinha sido com 23 anos. 23 ou 24. E depois, a partir daí, as pessoas começaram a saber que eu tinha tido este percurso lá, aqueles que não eram familiares, e começou
começou, não é o assédio, mas começaram a falar sobre isso. Eu quero confessar-lhe aqui algo que me prende de alguma maneira à sua vida, que é este interesse com que tem acompanhado a sua vida, porque sei mais ou menos deste percurso, destas suas entradas e saídas e continuidades em tanta coisa que vai fazendo. E uma delas que me deixou inicialmente perplexa, mas que depois se veio confirmar que tem muito jeito para a mesma, é esta sua intervenção cívica. E tem inclusivamente participado em processos eleitorais, tem-se candidatado, mostra-se sempre disponível para dar o seu contributo, o que eu acho muito bonito. Como é que tem sido essa sua andança? Ou essas suas andanças pela vida política? Nunca foi um objetivo de ser presidente ou de ser... Foi sempre mais de passar as ideias, aquilo que era preciso fazer na minha mente, que seria necessário para que as coisas tivessem um rumo diferente. E cheguei à conclusão de que através de uma candidatura poderia pôr as ideias cá fora, que poderiam inclusivamente ser utilizadas pelos adversários ou pelos outros concorrentes, os outros candidatos. Então tem partilhado muitas ideias. Sim, sempre partilhei, sempre. Tenho amigos que me dizem, mas eu quero é que seja feito. Não interessa se é na minha mão, na mão de alguém, desde que nomeadamente apareça. Na área do turismo, porque assim se deve um conjunto de iniciativas que são realizadas nos Açores e que até já fazem parte do roteiro turístico de algumas regiões. Pode falar um pouco sobre isso? Bom, aquele que tem, ou alguns, seria a Noite do Bom Cantinho do Chá na Maia, que surge por uma ideia que era na prática uma coisa que as pessoas faziam, simplesmente dei-lhe dimensão e enriquecimento para que pudesse ser uma imagem do produto local e daquilo que se fazia. Sem dúvida que teve alcance, já são 17 anos, não é? E cada vez com mais adeptos e com mais gente a visitar a freguesia da Maia, para numa noite de lua cheia, usufruir de um pãozinho quente. Mesmo que não seja lua cheia. Mesmo que não seja, mas... Ou que não apareça, não é? Mas, sim, isto na área do desporto, que também procurei, sabendo das potencialidades com o bodyboard, as bicicletas downhill, a prova mais antiga de downhill nos Açores continua a ser feita na Maia. É verdade, downhill, que já traz muitos atletas estrangeiros. Exatamente, tivemos diversos, mas não só na Maia, portanto nas Furnas fiz o Remar de 2009, nas Furnas com todo o tipo de embarcações a remo, fiz descidas na Ribeira, em conjunto com a Câmara da Povoação. Aqui com a Ribeira Grande tivemos há 2 anos a construção de um trilho na Chagoiana, que é, portanto, uma iniciativa com ambientalistas italianos e mais 3 países. O rapel também, não é? Que envolve imensas crianças. Foi a Semana da Juventude, que tive o prazer de liderar inicialmente em 2004, que foi um show com helicóptero e tudo, pela mão da Junta de Freguesia, foram eles que apoiaram as minhas iniciativas, e depois em 2007 recomeça até 2012, todos os anos, através da mão, portanto, também da Casa do Povo. Maia. Da Casa do Povo da Maia. Havendo sempre alguém em comum, que era o Sr. Jaime Rita, e que é, que portanto, não prescindia desta colaboração que nos fez levar longe grandes... E sempre que alentou esses projetos inovadores, sim, com muitos... de pessoas jovens, com sim, ideias novas. Sim. E como é que fica o projeto da Quinta da Canada? Pois este é um Que valor tem esse projeto para si? É muito. Inclusivamente, é o que me faz regressar aos Açores, mesmo ferozmente, com grande vontade, pondo em causa até a família, de certa forma. Pois é um local magnífico, e eu tenho comprovado isso ao longo desses eventos todos, porque procuro sempre que aquilo faça parte, que a quinta faça parte. É uma quinta de que é proprietário, estou certa? Sim. Pois faz lá à frente com a praia da Maia.
E aí tenho tido o gosto de, por diversas técnicas, vamos dizer assim, de perceber que é realmente um sítio, a Maia toda vive na cabeça, nas mentes das pessoas que por lá passam. Depois de saírem não a esquecem e querem lá voltar. E eu tenho contribuído muito para isso, sei, muito na sombra, de certa forma, mas sei que tenho parte nisso e, portanto, tenho muita satisfação. O seu é seu dono, não é? Então temos um homem que também está ligado ao turismo nos Açores. O que é que pensa deste boom turístico que aconteceu nos Açores nos últimos 2 anos? É uma realidade bastante recente, não é? Qual é o seu posicionamento face àquilo que tem acontecido? Acha que há coisas que precisam de ser melhoradas? Ou como está tudo bem? O que é que sente? Tem que se melhorar sempre, não é? Tem que se melhorar sempre, até porque isto é uma evolução contínua. Nunca se está bem, porque há outros noutros lados que estão também a tratar, a cuidar das suas coisas para oferecer. No nosso caso, era essencial que isso acontecesse, porque vem distribuir a economia por zonas muito ou mais remotas, zonas rurais, e eu só peço ou espero que realmente, em termos de alojamento, que se possa não concentrar o alojamento, mas exatamente distribuí-lo, como é feito na Nova Zelândia, através destas pequenas alojamento local, é uma das hipóteses, casas de turismo rural, enfim, todo este tipo de... e não somente nas grandes instituições. Mas essa é uma crítica? É um alerta acha que o para que alojamento não... local e os hotéis estão muito concentrados nos grandes centros urbanos? Começa a sentir-se isso? Não, eu acho que estão já, e eu tenho tido intervenção nisso também, mas a forma de distribuir riqueza e aproveitando exatamente o que aí vem é poder pô-la na mão ou em controle de muitas mais pessoas, através do alojamento local e que não seja só em Ponta Delgada ou Ribeira Grande, enfim, Furnas, mas Maia, todas essas localidades que têm potencial têm de primar por ter o seu alojamento, o seu, nem que seja uma casa com duas, qualidade. e depois dar aquilo que sabem fazer, que é bem receber. Aquilo que o adjunto Eduardo defende para São Miguel, certamente que é extensivo ao todo regional e ao todo nacional, uma chamada de atenção muito interessante, não é? Nós aqui nos Açores temos um património natural muito bonito, único, mas também frágil. E nós temos sentido que há uma pressão muito grande, uma pressão turística muito grande nesses espaços que são muito procurados, que são de uma beleza rara, como as lagoas e outros espaços. O que é que tem sentido? Tem acompanhado essa situação? Sim. Concorda quando as pessoas dizem que já há muita gente a visitar muita coisa e de graça, que é preciso pensar numa estratégia diferente para nos acautelarmos? Sim, sem dúvida. A única ressalva que faria aqui é que os locais possam ter, e que agora, segundo julgo saber, com a Caldeira Velha, portanto, será extensivo também os acessos aos locais. Eu acho que sim, porque é feito no estrangeiro, nós não vamos fazer nada de diferente para receber algum turismo. É uma forma de dar sustentabilidade aos espaços e até de os melhorar. E também, nesta perspectiva, de certa forma, alivia um pouco a carga, porque ninguém vai querer pagar a ir a um espaço que já está muito cheio, que não vai usufruir dele na sua plenitude e, portanto, vai deixar para mais tarde, para regressar. É bem verdade, sim. Eu estou diante de um homem apaixonado pelos Açores, um homem que tem feito muito pelos Açores. Tem uma intervenção muito grande nestas ilhas, mais especificamente na ilha de São Miguel. Estou diante de um homem realizado, já fez tudo o que espera da vida ou ainda tem mais projetos? Tenho muito. Muitos mais projetos? Acho que não para. Essa cabeça não para. Não, eu até queria estar na reforma para poder fazer mais alguns. Então diga-me, pode falar de algum desses projetos ou o segredo é a alma do negócio? Não é alma, mas pronto, um deles é sem dúvida na Maia, mas não só, eu acho que é importante criar zonas turísticas, por exemplo, toda aquela costa norte da Ribeirinha à Ribeira Funda, ou Finais da Ajuda também, Lomba de São Pedro, tudo isto pode passar muito bem por uma oferta per si.
Mas não só aí, tem as 7 cidades, há ali um triângulo fantástico. E Santa Maria, para mim, todas elas têm potenciais que... Todas as ilhas têm um potencial imenso. Ora, chegou o momento da nossa despedida, esta meia hora passa a correr. Queria agradecer a presença ao Sr. Adjunto, Eduardo Almeida. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui connosco, falando da sua vida, partilhando connosco essas experiências bonitas que lhe têm acontecido. Muito obrigada. Eu saúdo também os nossos telespectadores espalhados pelo mundo e agradeço as visualizações do nosso programa e certamente a SMTV também agradece. Cada dia que passa temos mais pessoas pelo mundo fora a visionarem os nossos programas. Muito obrigada e até um dia destes. Sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.